Deus é fiel em todo o tempo. E a bondade de Deus se renova sobre nós a cada manhã, ainda que nós estejamos esperando as respostas de Deus às nossas orações. Eu tenho uma sobrinha neta, parece que é assim que se chama. Filha de um sobrinho meu é sobrinha neta. É isso mesmo? E aí ele nasceu, o Theo, o nome dele é um nome forte. Theo significa Deus. Mas ele nasceu e está no hospital desde que nasceu. Então, meu sobrinho está lá com a sua esposa e a gente vai orar pelo Theo, porque ele precisa aprender algumas coisinhas que são necessárias e a gente tem acompanhado isso. E muita gente orando e a gente começa a orar e como é que a gente se porta diante das respostas ou de quando a gente aguarda a resposta de oração. Né? Só quem sabe isso é quem ora há muito tempo por uma coisa. E como é que a gente aguarda? Como é que você aguarda a resposta de Deus por algo que você está orando há muito tempo? Então, nós começamos a falar, quarta-feira passada, sobre vivendo pela fé em tempos de incerteza e injustiça. Em tempos de incertezas e de injustiças, como é que a gente vive pela fé? Então, isso é um desafio. E Abacuque, o livro de Abacuque, que são 3 orações, o capítulo 2, ele demonstra como ele aguarda a resposta. Abacuque 2, de 1 a 4, diz: subirei até a minha torre de vigia e ficarei de guarda. Ali esperarei para ver o que ele diz. Que resposta dará a minha queixa? Então o Senhor me disse. Interessante que Deus começa a falar com ele enquanto ele espera a resposta. Ele se predispõe a esperar e ele então recebe uma palavra de Deus. Então o Senhor me disse: escreve minha resposta em tábuas para que se possa ler depressa e com clareza. Esta é uma visão do futuro. Descreve o fim e tudo se cumprirá. Porque Deus é fiel em todo o tempo. Tudo se cumprirá. Tudo se cumprirá. Se parecer que demora a vir, espere com paciência, pois certamente acontecerá. Não se atrasará. Olhe para os arrogantes, os perversos, que em si mesmos confiam. O justo, porém, viverá por fé. E nós somos justificados, pois, com Cristo, como diz o apóstolo, justificados, pois, com Cristo, tenhamos paz com Deus, temos paz com Deus. Então, nós fomos desafiados, na semana passada, a vivermos com esperança e vigilância. Não dá para parar de vigiar. Esperança e vigilância. Um outro desafio, precisamos crer na visão de Deus e crer sabendo que é certo o que Deus nos mostra, a visão de Deus é certa e é imutável. Então, nós devemos crer nisso. Vou esperar e vigiar, crendo, sabendo que não vai mudar, mas vivendo de maneira justa, mas não justa pela minha ação, mas justificados por Cristo, vivamos pela fé, sabendo que Deus... E, na verdade, todos nós vivemos pela fé. Você amanhã vai acordar, amanhã cedo, lá em Araucária, vai pegar o seu carro, se bem que eu acho que nem vai para Araucária hoje vai dormir no apartamento aqui. Mas você acorda, você tem a confiança de que o carro vai funcionar. Não é assim?
Você acorda aí faltando 5 minutos para ir para o trabalho, porque você está acostumado daqui para lá em 5 minutos. Aí você acorda na confiança de que os pneus estão cheios, de que tem combustível, que o carro vai pegar. Aí você entra, dá um beijo na esposa, dá um tchau para o marido, dá um beijo nas crianças, entra ali, põe a chave, liga, o carro funciona, você sai, aí você está aqui, o sinal está verde para você, você crê que o cara vai parar no sinal vermelho. Aí você tranquilamente atravessa confiando de que o cara vai parar no sinal vermelho. Aí você vai trabalha com muita alegria, na confiança de que no final do mês você vai ter o resultado do seu trabalho, no final do dia você vai ter o resultado do seu trabalho. A gente vive pela fé e, às vezes, a fé em quê? Fé na rotina, fé nos esforços pessoais, fé no cuidado pessoal, mas a Bíblia nos adverte que devemos viver pela fé. E aí eu preciso olhar para mim com um olhar sereno, verdadeiro, honesto, sem paixão, reconhecendo minhas qualidades, minhas fraquezas. E aí, ainda que pareça na vida do outro que está tudo bem, eu preciso compreender que o que Deus tem para mim é melhor do que o que parece na vida do outro. Por isso ele aponta, Deus aponta, olhem para os arrogantes, os perversos, que confiam em si mesmos. Veja lá, mas você tem que ter um andar diferente, porque você vai viver pela fé. E aí, do capítulo 2, versículos de 6 a 20, nessa resposta que ele recebe de Deus, tem aqui alguns ais, que nós chamamos aqui de os ais do juízo de Deus sobre os ímpios. Olhe para os ímpios, vocês, porém, vivam pela fé. Agora, o que vai acontecer com os ímpios? Aí vem os ais. Então, aqui contém 5 ais que pronunciam o juízo de Deus sobre os ímpios, destacando a justiça divina. E aí o Júnior falou comigo ontem, mas tem os ais também de Apocalipse. Falei, também tem os ais do Apocalipse. Mas aqui nós queremos falar sobre os ais de Abacuque. O primeiro ai, versículo 6. Não levantarão, pois, todos estes contra ele um provérbio, um dito zombador. Dirão, ai daquele que acumula o que não é seu. Até quando? E daquele que em si mesmo se carrega de penhores. Aqui há uma palavra de julgamento. Ai de você, menino, se eu te pegar. Eu já vi mãe e pai de menino serelepe. E aí o menino apronta e a mãe corre, feito uma pessoa atrás do seu filho. E aí o João Pedro, que é uma bênção, né? Risca a TV lá, e a mãe do João Pedro diz, ai de você se eu te pegar, menino, e ele então sai correndo pela casa. E às vezes tem algumas mães que têm uma paciência enorme, outras têm uma mão tão boa, acerta de um jeito que o menino cai lá. Ai de você! Então, aqui, contra os opressores, contra os exploradores, que acumulam riqueza de maneira desonesta, e aqui parece um discurso socialista. Há muita gente que diz aqui que parece que, em alguns momentos, na Bíblia é um discurso socialista, mas é um discurso de justiça. Deus julgará aqueles que se enriquecem
à custa dos pobres. Exemplos de injustiça no nosso mundo que a gente vive hoje aí, tanta injustiça acontecendo. Nas fábricas, regra geral, há uma exploração trabalhista, na indústria. Como é difícil, ninguém olha por aquele grupo de pessoas que são obrigados a trabalhar em condições muitas vezes insalubres. Poderia diminuir um pouco o lucro para que providenciasse um clima mais gostoso. Mas isso vai endividar, vai diminuir a minha margem de lucro. Tem gente que tem uma indústria de apropriação de terras alheias, os chamados grileiros. Não é isso? Grileiros de terra. E aqueles que se apropriam, inclusive, das terras indígenas. São injustiças do nosso tempo. Corrupção nos órgãos públicos. Corrupção nas empresas públicas. Nos governos, nas prefeituras. Isso é a injustiça do nosso tempo. Disparidade do sistema criminal. Uma lei tão severa para alguns e uma lei tão relaxada para outros. Teve uma época que nós tivemos aqui o chamado crime contra os colarinhos brancos. Esses eram todos absolvidos. E o indivíduo que fez uma besteira, perdeu uma cabeça, fez algo errado, esse aqui é julgado, é condenado, fica preso, às vezes até esquece de ter sua pena, já cumpre a pena em dobro. Injustiça do nosso tempo. Monopólios, grupos empresariais riquíssimos. Faturamento dos bancos no Brasil é uma forma de exploração. Eles taxam um PIX. Nós, como igreja, não podemos pagar a você com PIX, porque o PIX que eu pago um percentual para você. Mas, no final do ano, os lucros dos bancos são um negócio assim assustador. E agora já tem um projeto para cobrar PIX de pessoa física. Pessoa jurídica paga PIX. Agora tem um projeto lá querendo, cobrar imposto sobre os PIX de pessoa. Está lá. Então, essas injustiças, muitas vezes, mexem com a gente fica chateado. Despejos e formas abusivas, agressivas de executar determinadas questões judiciais e, para outros, a justiça não executa. Esse ai é um ai de juízo de Deus sobre a injustiça praticada. E quando acontece a injustiça, eu citei aqui injustiça que nenhum de nós foi apanhado. Que aqui ninguém é grileiro, ninguém aqui é oligárquico, ninguém aqui é banqueiro. Mas e a nossa injustiça? Por exemplo, como você trata a sua diarista? Como você trata o seu vizinho? Como você trata o seu, alguém que está perto de você e você tira vantagem financeira sobre esta pessoa? Então, esses ais podem nos alcançar, podem nos atingir também. Contra aqueles que buscam segurança nas suas riquezas, construindo seus lares com ganhos injustos, a ilusão da segurança, a ilusão do materialismo vem com a condenação divina. É tão bom a gente ver, por exemplo, um empresário
Eu tive essa semana visitando um empresário, amigo nosso, parceiro nosso. Eu orei quando ele abriu a gráfica dele, em um quartinho, em uma garagem. Aí eu orei por ele numa garagem. Aí depois ele foi para comprou uma máquina. Hoje o cara tem não sei quantas máquinas importadas, máquinas caríssimas. Hoje a gráfica dele é um negócio exorbitante, uma das melhores do Brasil. Toda vez que eu vou lá, ele lembra disso. Pastor Euquias acompanhou desde que quando eu abri, pequenininho. Hoje o cara é milionário. Mas o bonito é ver que as pessoas que trabalham com ele também cresceram. Não tinham carro, vinham trabalhar de bicicleta, hoje tem carro novo. Quem trabalha com ele tem casa. Ou seja, bonito é ver quando o empresário cresce e os seus funcionários crescem juntos. Ninguém vai embora. Ninguém quer ir embora. Quer continuar ali. Porque aqui há prosperidade. Eu me lembro quando cheguei aqui nessa igreja para pastorear aqui, nós tínhamos 3 carros só nessa igreja. E eu não tinha carro, Marcão. Eu tinha que andar de ônibus. E olha, gente, na rua, eu descia lá na rua Valdemar, lá do outro lado. A Rua da Girassol. Maestro Antonello. É ali na Maestro. Eu descia na Maestro, vinha com Mateus no ombro, andando de lá para chegar aqui. E não tinha asfalto, não tinha. Era um negócio de louco. Aí depois, uma reunião como essa aqui, eu tive reunião aqui que tinha 10 pessoas aqui dentro, lá fora tinha 11 carros. Eu falei, meu Deus, que é isso, Jonas? Uma reunião dessa aqui, se aqui tem 30 pessoas, lá deve ter 31 carros. Prosperidade. É bonito ver. Era um templo de madeira, hoje é um templo bonito como esse, mas o povo cresceu junto. Eu me lembro como o povo, como nós éramos. Essa semana alguém publicou uma foto minha com o Rogério. Vocês viram lá no grupo? Nem conheceu. 2 pessoas. Eu era bonito, que era desesperado. Magro, um bigode. Rogério tinha cabelo aqui em cima. E aí o tempo passou e a gente viu, todo mundo começou a ganhar melhor, começou a comer demais, está todo mundo gordo, barrigudo. Então, assim, é bonito quando você vê alguém que trabalha com você, você cresce e a pessoa cresce junto. Ou você trabalha para alguém, seu patrão cresce e você cresce junto. Você trabalha em um país cresce, você cresce junto. E aí a gente vê que a justiça de Deus, ela se estabelece. Deus se agrada da justiça. Agora, Deus abomina a injustiça. Segundo, ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos para pôr em lugar alto e o seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. Hoje pela manhã eu conversava com o pastor Isaías, e a gente falando da cultura corrupta do nosso país. E o Isaías falou assim, o cara começa quando dá o troco, não devolve o troco errado que recebe. Eu falei, Isaías, isso graças a Deus passou, está mudando no nosso país. Eu tenho visto muita gente devolver troco errado. Eu estou vendo muita gente dizer assim, o senhor cobrou o suco? Ah, não, esqueci, tem um suco. Vai demorar um pouquinho para chegar nos nossos governantes, porque o povo tem um governo que merece. Como o povo começa agora a corrigir, e eu tenho visto isso, eu nunca vi alguém se apropriar nesses últimos anos de um dinheiro que não seja seu. Ô, moça, você me deu troco demais. Estou saindo aí, eu quero pagar. Mas o senhor não pagou ainda não? Não paguei ainda não. Isso está virando comum hoje na nossa sociedade.
Está melhorando isso, eu estou gostando disso. Pessoas que não querem cobrar além do que foi combinado. Não faz... Eu estava conversando agora com uma pessoa que tinha prometido um valor para um determinado projeto, e ele disse, olha, o dinheiro vai ser depositado depois. E veio 20% a mais. Falei, mas tinha prometido só X. É que a gente resolveu dar uma arredondada e demos um acréscimo de 20%. Mas eu fui que acusei que o valor veio a maior do que o que a gente tinha combinado. Começa a mudar na nossa cultura no Brasil esse comportamento. Mas aqueles que buscam enriquecer com uma coisa que não é adquirida honestamente. Eu já contei para vocês a história de uma pessoa que abriu mão de uma herança, de uma riqueza que o seu pai conquistou. Um pedaço de uma ilha, em um dos lugares, um dos paraísos do Brasil, e ele não quis esse pedaço de ilha. Por que que não quis? Porque ele disse, a forma com que meu pai conquistou isso não me agrada. Olha que coisa. Mas tem gente hoje que não quer nem saber. Eu me lembro da minha infância, o ditado é, achado não é roubado. Caiu do bolso do sujeito, a gente viu cair do bolso do cara. Aí ele pega e diz, achado não é roubado. Você não achou, cara, você viu cair do bolso ali. E por isso que a gente viveu essa cultura toda de roubalheira que a gente ainda vive hoje no nosso país. Mas está começando a mudar. E o povo de Deus precisa mudar. Cobrar com justiça. Terceiro ai de Abacuque, versículo 12. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e fundamenta a cidade com iniquidade. E tem muita gente que toma terras. Eu conheço histórias de fazendeiros que se apropriou de fazendas. Matou todo mundo. E aí não é mais dono. Quem é dono agora sou eu. E ninguém discute. Isso ainda acontece em uma região do Brasil lá em cima. Viu? Não vou dizer que é no Pará, não. Não vou dizer que lá no Macapá de vez em quando também não. Alagoas também não. No Nordeste brasileiro também não. Aqui no interior do Paraná, eu fui numa fazenda produtiva, uma fazenda maravilhosa, e os sem terra invadiram aquela fazenda. O Ministério Betânia tem uma fazenda que cria gado para poder sustentar os missionários lá em Umuarama, em Xererê, Xambrê. Fazenda enorme. Fui lá, coisa linda. Os sem terras tomaram conta da fazenda, de um pedaço da fazenda. Então, essa apropriação indébita, né, é tão complicado, tão complicado. Ai daqueles que edificam cidade, mas aí você diz, não tem nada a ver comigo, eu não sou fazendeiro, mas será que o que você tem é seu? Quer ver uma coisa complicada aqui no nosso meio? Livro emprestado. Você empresta um livro, e tem livros que eu dou, mas tem alguns que eu empresto. Eu digo, isso aqui é emprestado, isso aqui é um livro que eu não é barato, não. E mesmo que seja, é meu, não é seu. Aí ontem eu trouxe um livro para emprestar para uma pessoa, aqui não vou nem dizer o nome, e aí o pastor Nilson falou, não precisa não, pastor, que eu já dei a cópia para ele trabalhar naqueles 2 capítulos lá. E é melhor, porque livro o senhor sabe como é que é, né? Um livro, relógio, perfume, sapato, sei lá o quê. Quando você se apropria do que não é seu, caneta. Às vezes eu acho as canetas tão bonitas. Hoje precisei de uma caneta, achei essa aqui. Feia que dói. E eu tenho um bocado de caneta bonita, não sei onde estão. Estão por aí. A gente pega a caneta, põe no bolso. Hã? Eu quero saber onde é que está aquela. Sumiu. Mas se a caneta for muito bonita, Fátima ganha. Ah, caneta bonita, de quem é? Eu falei, você gostou? Eu gostei, é sua. Pronto, perdi, Playboy. Mas às vezes a gente se apropria de coisas aqui perto da gente.
Não é nosso. A justiça de Deus sobre as nações e líderes que promovem a violência e a injustiça. A gente vê o que acontece nos países totalitários aí, o povo que está sofrendo. A gente pensa que isso não vai dar nada, pode até não dar nada nos sistemas humanos, mas diante de Deus, Deus vai fazer justiça. E a gente conhece a história de Nabucodonosor, a queda da Babilônia. Uma nação, maior nação do mundo antigo, caiu, porque Deus faz justiça. O quarto ai aqui, ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, versículo 15. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando a bebida ao seu furor, e que o embebeda para lhe contemplar as vergonhas. Naquela época já tinha isso. O cara dá a bebida para o outro dizer que ele fica bem, vai botando para se divertir com o outro alterado. Hoje tem muita gente aliciando nas drogas os adolescentes, os juniores, os jovens. E pensa que não vai dar nada. Ai daqueles que embriagam e exploram os outros promovendo a vergonha. E se eu promovo a vergonha do outro sem embriagar, ai de mim também. Isso se aplica a mim. Se eu envergonho os outros e me divertir com a vergonha do outro, ai de mim também. E às vezes a gente vê alguém pagando mico. Tão complicado, né? Eu tenho um hábito de corrigir. Às vezes eu vou nos lugares, o pessoal tudo de gravata e o paletó virado. Aí eu digo, e aí, rapaz, tudo bem? Tudo bem. Você está bem? Pronto, já arrumei o paletó do cara. Às vezes o negócio, a barguilha do cara está aberta. Eu digo, eu dou um abraço, fecha a barguilha aí que está aberta. Mas tem outros, não fala não, deixa lá. Aí fica todo mundo dando risada do cara se expondo. Veja, eu estou tentando aplicar para nós, perto de nós, porque às vezes a gente se diverte com uma postura ridícula do outro e a gente pensa que não vai dar nada. Ai de vocês. Me lembro que Noé foi brincar com a bebida alcoólica. Gente, bebida alcoólica não se brinca. O povo não gosta dos crentes porque os crentes fazem uma campanha contra a bebida alcoólatra. A gente não gosta de beber, não incentiva a bebida, a gente reprova a bebida. Por quê? Porque a gente sabe do que a bebida é capaz de fazer, uma desgraça na vida de muita gente. E às vezes tem gente que, pastor, mas a Bíblia não condena beber. Eu falei, não condena beber, a Bíblia condena embriagar. Eu falei, é verdade. Mas ninguém se embriaga sem começar bebendo antes. Se quer saber um negócio, vá no pronto-socorro do Cajuru ou do Evangélico, sexta-feira, depois das 8 da noite. Vai lá. Você vai ver que 70% dos casos que dão entrada naquele final de semana é tudo proveniente de bebida. Tudo. Um motorista embriagado, uma briga em um bar, alguém que chega bêbado em casa, pega uma arma, atira no pé. Então, a gente faz uma verdadeira campanha contra o tabagismo, contra o alcoolismo, e o povo não gosta dos crentes por causa disso. E tem muitos crentes que bebem. Eu me lembro que uma vez, deixa para lá, a história de Noé é mais interessante, está na Bíblia. Noé saiu do dilúvio, e aí ele pega um momento lá, pega uma plantação de uva, e faz um vinho, não sei quanto tempo demorou, né? Depois daquela chuva toda, para vir para a uva nascer, não sei aí, vocês são estudiosos de geografia bíblica, vai fazer o cálculo. Mas ele pega aquilo ali, toma tanto vinho, que fica bêbado. Aí acontece uma das coisas mais gritantes da história humana. Um dos filhos de Noé,
viu o pai nu. E a Bíblia diz que ele usa um termo, a Bíblia chama um termo ali bem sofisticado para falar uma coisa, descobriu a nudez do pai. E alguns estudiosos vão dizer que ele cobriu a nudez do pai. Primeira ação incesta, reprovada depois do dilúvio, se é que me entendem. Por isso, a justiça foi tão grande contra aquele filho de Noé. Então, às vezes, a gente se diverte com a ridicularidade do outro. E isso também vai gerar um juízo de Deus sobre nós. Ai de você. E o quinto e último ai. Ai daquele que diz à madeira, acorda. Ai daqueles que conversam com a madeira. Desperta aí, conversa com a pedra. Aqui é uma coisa complicada. Porque aqui há uma promessa de juízo de Deus para todos aqueles que conversam com criações feitas de pedras e de madeira. Aí está o quê? Como? Ídolos, porque a sua versão já é atualizada. E é isso mesmo, ele está combatendo aqueles que oram a ídolos, daqueles que têm ídolos em casa, que vivem com ídolos. Você já viu uma pessoa que anda com um santinho aqui de madeira e dá um beijo no santinho, esse santinho vai me proteger? É contra isso que está acontecendo. Ai daqueles que diz a madeira acorda e a pedra muda, desperta. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro ou de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. E aí complica um pouco. Porque nós não temos ídolos de madeira e nem de pedra. Outros grupos religiosos têm ídolos de madeira e de pedra. Mas os nossos ídolos hoje são de carne e osso. Nossos ídolos hoje são os influencers. Você ia falar isso? Quem disse que eu ia falar? E isso está chegando alto aqui, sua voz. É o que eu ia falar, muito bem. Tem muita gente idolatrando hoje os influencers, os pastores. Gente, a gente vê assim, pastor fulano vai estar ali. Aí vem um bocado de gente e quer pegar, quer estar junto. Idolatria. Idolatria. Cantores, gospel. Idolatria. Então, às vezes, a gente combate a idolatria porque a Bíblia condena ídolos de madeira, de pedra, mas, às vezes, a gente pratica mesmo idolatria. Tem gente que idolatra processo, idolatra cronômetro, idolatra sistema. Então, ai daqueles que constroem ídolos. Eu digo que se tem um pecado que ofende a Deus, é o pecado da idolatria. Tem gente que idolatra o cabelo, Marcão. Eu tenho um irmão, não vou dizer o nome dele, que ai de quem encostasse no cabelo dele. Ele era capaz de sair na briga. Não toca a mão no meu cabelo, dá um trabalho para arrumar. Então, às vezes nós idolatramos coisas que pensamos que não vai dar nada, mas vai. Tem gente que idolatra o carro, não vou nem olhar. Tem gente que idolatra o carro. Ai de quem encostar no meu carro. Ai de quem sujar o meu carro. Aqui no estacionamento já tivemos alguns problemas de irmãos que idolatram o carro. O meu carro não. Não vou deixar do outro lado, não. Aqui eu não ponho, não. Não, mas aqui, não, meu carro não. Outro de qualquer um, menos o meu.
Eu estou dando exemplos assim porque, às vezes, a idolatria está tão perto da gente que a gente não faz ideia. E aí há um julgamento de Deus contra a idolatria, onde o homem confia em deuses feitos por mãos humanas, a futilidade da idolatria e a soberania de Deus sobre toda a criação. As pessoas começam a perceber que Deus deixa claro que não vai deixar barato tudo isso. Me lembro que aquele confronto que a gente sempre faz menção de Elias e os profetas de Baal. Confiança de Elias, enfrentar 400, sozinho naquele Monte Carmelo. E a confiança de todo mundo na idolatria, e a idolatria não pôde fazer nada. Às vezes nós confiamos. Quer ver uma coisa idolatrada por nós? Nosso capital, nosso cheque, nossa conta bancária, nosso cartão de crédito. Ah, com isso aqui eu vou até para a China. Tem muita gente idolatrando isso hoje no nosso meio. Que tem de crente materialista, inclusive igrejas que pregam uma doutrina materialista. A única bênção é dinheiro sobre você. E aí a Bíblia vai dizendo, ai dos que assim fazem. A idolatria é fútil. Precisamos abandonar qualquer prática de injustiça, de idolatria, e voltar o nosso coração para Deus. Eu saí daqui domingo passado, fui num funeral de um pastor amigo nosso que perdeu o seu pai. E domingo foi um dia que eu trabalhei demais, de manhã, de tarde e de noite. Nem aquele soninho da tarde eu pude dormir porque eu não consegui. Porque foi muito puxado. E eu tinha dito para ele, olha, depois do culto eu passo aí, soube de manhã, depois do culto eu passo aí, mas saí daqui, o último a sair, tínhamos que fechar a igreja toda, eu e o Marcel. E aí, que coisa, rapaz, cansado, segunda-feira ia ter um dia puxado. E eu falei, mas vou ter que ir lá visitar o meu colega pastor que perdeu o seu pai. Quando chego lá, graças a Deus, a igreja cheia, muita gente prestando solidariedade, ele abraçando todo mundo. Quando chegou na minha vez, o abraço que ele me deu foi aquele abraço demorado. Os outros, mas o meu, disse assim, meu pai sabe tudo o que o Senhor fez por mim. E o Senhor disse que ia vir aqui, eu achei que o Senhor não viria, mas o Senhor veio. Meu pai não está mais aqui, mas o Senhor está aqui. Eu falei, estamos juntos. Mas eu estava louco para ir para casa, tirar a roupa, tirar o sapato, dar aquela dormida. Mas foi tão significativo para ele a minha presença. Então, às vezes, a gente confunde idolatria com coisas longe de nós, mas tem gente que idolatra o seu tempo, o seu horário, e não muda a sua agenda. Cuidado com tudo isso. Nós precisamos entender que o capítulo 2 de Abacuque, Deus responde apontando ais de justiça e chamando o povo a confiar em Deus, confiar em suas promessas. Viver pela fé, reconhecer que existe um julgamento e você não é juiz. Quem te constituiu juiz sobre o seu irmão? O juízo é divino. Precisamos aumentar, fazer crescer nossa esperança em Deus, mesmo que vivamos um tempo de crise, um tempo de infidelidade, um tempo de injustiça. A nossa esperança está em Deus. E a gente tem visto tanta coisa, a gente botando esperança em sistemas, em ideologias, em governos, em partidos. Nós precisamos confiar em Deus. Precisamos renovar nossa entrega a Deus,
a entrega de nossa vida. O Senhor é Senhor sobre a minha vida. A minha confiança está em Deus. Eu preciso alinhar a minha vida com os princípios de justiça de Deus, ainda que seja tudo permitido. Diante da sociedade, nós vivemos um momento de liberação, de uma série de leis dizendo que tudo é permitido, mas a gente sabe que diante de Deus não é. Então, eu preciso ser, diante de Deus, honesto, justo, reconhecer a justiça divina. Subirei a minha torre de vigia e esperarei pela resposta do Senhor, mas a palavra do Senhor já veio. A palavra do Senhor já está conosco. A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. A palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Jesus ressuscitou dos mortos, serás salvo. A palavra está perto. Hoje tem gente que idolatra a Bíblia livro. Conheço hoje gente que não reconhece a Bíblia equipamento. E eu me preocupava com isso, viu? Eu viajo muito no Brasil e às vezes eu vou para um lugar, não quero despassar bagagem, aí eu levo isso aqui, eu não levo a Bíblia. Aí aqui está tudo, aqui está meu computador, aqui está tudo. Aí eu chegava nas igrejas lá do interior do estado e tal, alguns irmãos assim, esse pastor não é crente não, nem Bíblia ele trouxe. Aí às vezes eu chegava lá, pastor, me empresta uma Bíblia aí. Aí abri a Bíblia aqui só para os irmãos verem que eu abri a Bíblia. Mas eu estou lendo no equipamento. Mas quando Paulo diz assim, a palavra está perto de ti. E a palavra naquela época era um rolo grande. Pergaminho grande. Mas ele diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Que palavra? A palavra da fé que pregamos, porque o justo viverá pela fé. Desafio para nós, no capítulo 2, é aguardarmos sim as respostas de Deus. Deus vai responder às nossas orações. E boa parte delas já foram respondidas. Já estão escritas. Escreve com letras grandes para que as pessoas, ao passarem por ali, leiam correndo. A resposta a muitas orações que nós fazemos está na palavra de Deus. Obrigado, Marcão. A resposta para muitas de nossas orações está na palavra de Deus. Agora, como é que você tem tido encontro com a palavra de Deus? Às vezes eu me escandalizo com crentes que o único encontro com a palavra de Deus que eles têm é no culto. Então, vocês que vêm na quarta-feira, que participam do culto, têm mais encontro com a palavra do que alguns que só vêm no domingo. A palavra precisa estar perto de nós. A palavra de Deus precisa ecoar em nossa mente, em nosso coração, porque ela traz salvação. Nós vamos orar para que nossa vida continue sempre sendo pautada, dirigida pela palavra de Deus, que a gente confie em Deus, nossa vida, nosso viver. Nós vamos orar pela Mel. A Mel não veio hoje, porque a Mel tá doentinha, né? Deu febre. Está medicada, graças a Deus. Vamos orar pela Mel. Nós vamos orar também pelo o pai do Eliseu. O pai do Eliseu está hospitalizado há mais de 30 dias, situação difícil. Vamos orar por ele. Vamos orar pelos motivos que acabam de chegar aqui, tantos motivos de oração. Pessoas que apresentam aqui motivos de gratidão a Deus. Eu vejo aqui a irmã Doroti, palavras de bênção sobre toda a igreja, os irmãos, o pastor, todos que cantam, todos que ajudam.
Nós vamos orar aqui pelos motivos que estão chegando. Eu queria convidar você a colocar diante do Senhor seu motivo de oração também. Você que está presente aqui, nós vamos orar, vamos colocar diante do Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos colocar diante do Senhor a vida da Mel, que com muita alegria vem, ó Deus, nos cultos de quarta-feira, mas hoje ela está medicada, sendo cuidada ali pela mãe. Abençoe a tua filha, Senhor, em nome de Jesus. Queremos colocar diante do Senhor a vida do pai do Eliseu e toda a família, que nesse momento, ó Deus, estão ali cuidando no hospital. Tem misericórdia daquela situação, Pai, em nome de Jesus. Queremos, Deus, colocar diante do Senhor a vida da irmã Jandira, do Falcão. Obrigado, ó Deus, pela melhora dela, em nome de Jesus. Queremos que o Senhor receba a gratidão da Maria e a nossa gratidão. Nós oramos, Senhor, pelo caminhão do sobrinho dela, e hoje foi encontrado. Obrigado, Deus, por isso. Obrigado porque o Senhor tem ouvido a oração do teu povo. Pai, quero pedir que o Senhor cumpra o propósito do Senhor na vida da Norma, ela que tem esperado a ação do Senhor. Quero pedir que o Senhor abençoe esse processo de mudança, ó Deus, previsto para setembro. Que o Senhor vá na frente, que a Norma Narciso possa vir com alegria, com segurança, para estar com o seu filho e nesse novo projeto que o Senhor tem para ela. Queremos, Deus, pedir em nome de Jesus, que o Senhor abençoe Daniel, abençoe a vida do Daniel, o emprego dele, que o Senhor possa abrir uma porta de trabalho para ele, Deus, em nome de Jesus. Abençoe a saúde da Dária, Senhor, visita com a tua graça, em nome de Jesus. Quero pedir que o Senhor abençoe também a Heloísa e a Guilherme. Visita nesse momento, ó Deus, sua mãe pede pela presença do Senhor na vida dela, Pai, em nome de Jesus. Quero pedir que o Senhor abençoe, ó Deus, a vida do Marcos Reis. Obrigado pelas bênçãos na vida do pai dele. Quero pedir que o Senhor continue protegendo a família dele. Quero pedir que o Senhor abençoe, ó Deus, a venda ali do sobrado dos pais do Júnior. O Senhor sabe para quem isso pode ser uma bênção, Pai. Vá adiante, que seja algo bom, dirigido por Ti. Abençoe a Conceição, Senhor. Tem misericórdia quando ela enfrenta esta enfermidade tão violenta que é o câncer. Tem misericórdia, Pai, em nome de Jesus. Quero colocar todos os pedidos que estão na mente, no coração dos Teus filhos. Quero pedir que o Senhor contemple cada pensamento. Quero pedir que o Senhor nos ajude a olharmos para o Senhor e confiarmos e descansarmos. Descansarmos no Senhor, porque o Senhor está no controle total e absoluto de todas as coisas. Pai, ajuda-nos a viver uma vida de justiça, de graça, de bondade. Queremos, Deus, agradecer as pessoas que fazem aniversário hoje. Obrigado, Deus, pela vida da Esté, por mais um ano de vida que o Senhor proporciona a ela. Quero pedir, Pai, que o Senhor contemple cada pessoa, cada pensamento, cada oração. Muito obrigado pela Tua palavra lida nesta noite. Recebe o nosso culto, recebe o nosso louvor e a nossa adoração. Em nome de Jesus. Amém.